o Estado TV ela está tendo um diferencialzinho interessante, né? Porque a premissa dela ela é um canal que oferece estatísticas esportivas e que resolveu passar a transmitir jogos. Com isso, na hora que ela começou nesse novo momento, ela começou a dar o scout dos jogos da Série D, porque se você for lá no Google, na segunda e na primeira divisão, você consegue, na hora que termina qualquer jogo lá, da primeira e da segunda divisão, qualquer partida tem lá o scout completo. Mas na quarta divisão não tem. Embora você consiga achar no Google Atlético de Alagoinhas e Santa Cruz, a única marcação que tem lá no Google de acompanhamento em tempo real é apenas dos gols. Nem de cartão dá. E o Estado TV ele conseguiu trazer essa estatística, né? Então, assim, deu no final do primeiro tempo e no segundo, quando já foi o geral. O primeiro tempo ele é bem interessante porque os gols do Santa saem, você fala 43, 45, eu tinha colocado 44, 46, mas aí meio que aqui, os segundos no meio que quebrou a leitura de cada um. Mas enfim, mas ficou claro em relação ao tempo dos gols e não muda muito o que foi a partida, né? Ou seja, não teve influência no tempo de bola. No primeiro tempo, como o Felipe já falou, foi 71% de posse de bola e 6-4 em finalizações para o Atlético de Alagoinhas, com 3-2 em finalizações. As únicas finalizações certas do Santa foram os 2 gols, até ali o Santa Cruz não tinha feito nada, e isso com o jogo já perder lá desde os 11 minutos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Santa teve, basicamente, o tempo todo, como eu falei aqui, 70% de posse de bola, sem conseguir finalizar uma vez na barra. Eu acho que isso aí, a gente, para não ficar só analisando os louros, analisar também quando dá uma bronca do tipo, eu acho assim que a dificuldade do Santa Cruz foi além do razoável, porque o resultado acontece a partir, que é do jogo, expulsão, mas a partir de uma vantagem numérica. E depois o placar foi ampliado justamente a partir da ampliação também da vantagem numérica. No 11-11, o Santa Cruz teve uma dificuldade bem grande, apesar de ter ficado mais de 2/3 do tempo com a bola e ter nem acertado a barra. Mas Rafael foi expulso e a resposta do Santa poderia ter demorado a acontecer. E aí veio o mérito do Santa Cruz, que a resposta foi imediata. O cara foi expulso, 4 minutos depois o jogo já estava virado. O cara foi expulso aos 42, 1-0 para o Atlético Goianiense, para 46, já está 2-1 para o Santa Cruz. Exatamente. É uma sequência alucinante aí de eventos, né? Mais até do que aproveitar os espaços. Assim, foi mais, eu acho que um adversário atordoado do que o buraco que ficou no campo. Eu acho que o buraco no campo, o espaço maior no campo, inclusive até vi recentemente um pedaço, não, que esse campo aqui é maior. A galera fala um pouco no piloto automático. Não existe campo maior, não. Hoje em dia, todos os campos têm o mesmo tamanho, 105 por 68. Você pode estar no Maracanã ou no Gilene de Carli, o campo é do mesmo tamanho. A qualidade do gramado é diferente, mas o tamanho, essa impressão que alguém diz, aquele campo é maior, não existe mais isso, tá? Então, assim, esse campo lá na Arena Cajueira, apesar o estádio pode ser acanhado, mas o campo é do tamanho do Arruda. A diferença é... A grama pode ser diferente, pode ser sintética, mista, natural. A diferença é a grama, que no caso era sintética, Celso. A grama aí tem uma diferença enorme. É o único time de grama sintética do grupo de Santa Cruz. Na quarta divisão. Já é difícil você jogar na segunda, primeira divisão, quanto mais na quarta. Mas é o caso da Arena Cajueiro, que não é, inclusive, o campo. Conheço a Arena Cajueiro, mestre. Em Feira de Santana, né? Um estádio que fica ao lado de um campus, né? Universidade, é um estádio privado. Vi o gramado e achei bem interessante. Eu fiz Esporte e Confiança pela Copa do Nordeste 2020. Aquela última rodada, né? Isso. E esse campo é do Bahia de Feira. Esse estádio, essa mudança ocorreu, ela foi a 79 quilômetros do palco original do Atlético, que fica em Alagoinhas. Tipo, Salvador está aqui, Alagoinhas fica para cima, enquanto Feira de Santana fica entrando, né? A princesa do sertão. Enfim, eu acho que essa vantagem numérica, o maior espaço, o Santa Cruz teria no segundo tempo. Primeiro, de se adaptar ao gramado sintético. O próprio Atlético tem que se adaptar também, tá? Porque, como repetido, ele não é o time da casa. Só que aí, antes de o Santa Cruz se aproveitar do 11-10, já virou 11-9, pô. O 2-1 com 11-9 assim, é a coisa mais rara do mundo, é um time não vencer com a vantagem desse tamanho. Ou pior, pode ter sido alguém perder. Você até lembra os jogos históricos, tipo um Brasil e Camarões na Olimpíada de 2000. No mata-mata, o Brasil com 2 a mais, perdeu na morte súbita para Camarões. Assim, essas são coisas que marcam. Numa situação 9-10, em um jogo parelho, o time que está com 11 vence. Assim, é muito difícil. E o cara foi expulso aos 5, Miller, né? Para aos 13, o Cabral ampliar. E aí, veja só. Quem faz matéria disso aqui, todo mundo escreveu a matéria.
Só se o cara quisesse começar a trabalhar a partir Acabou. de 11 da noite. Isso. Assim. Todo mundo escreveu a matéria. Qualquer Pra coisa ajustar o placar, depois, né, maestro? Isso, qualquer coisa que acontecesse depois, ou até o texto, porque no caso, se fizesse mais um gol como saiu, não é mais venceu, é goleou. Aí já tem até a forma de se reportar o jogo muda. Mas a estrutura do texto, todo mundo escreveu, porque ali não voltaria. Poderia até sair um gol do Atlético Goianiense, mas empatar o Atlético Goianiense não empataria. Tá? O time já tinha ficado abalado da primeira expulsão. E foram duas expulsões rápidas. Se você pensar que a primeira foi aos 42 do primeiro tempo e a segunda foi aos 5 do segundo tempo, assim, o time se perdeu completamente. O Santa Cruz fez 3-1 com mais meia hora para jogar. Virou um amistoso. Virou um amistoso total. Com o Santa Cruz, quando o Anderson ainda faz o 4-1, chute de fora da área, completamente desmarcado, o jogador simplesmente é para chutar, vou chutar. Ele é um primeiro, o outro time obviamente está inferiorizado, mas é uma situação de jogo ali onde o Atlético já queria que acabasse o jogo. Desde os 13 do segundo tempo, se o Atlético tivesse a porta, acabou, fica aí com teus 3 pontos e vão para casa. Não tinha mais jogo. E para o Santa, obviamente, foi a melhor coisa que o Santa Cruz poderia fazer. Aproveitou as chances, e quando eu falo aproveitar as chances, é o seguinte, que agora ia para o scout total do jogo, do segundo tempo. Terminou em 61% de posse, porque obviamente agora o Santa Cruz é que estava em vantagem, tipo, tu quer fazer alguma coisa com 9, faz aí. Não vai conseguir fazer. Ou seja, a bola ficou mais distribuída, mas não, nem tanto assim. O que era 71, virou 61%, ainda assim uma posse de bola muito grande. O scout de finalizações virou, tinha sido 6-4 para o Atlético Goianiense, vira 10-6 para o Santa no segundo tempo. Alagoinhas, né? Desculpa. O Atlético de Alagoinhas. No caso, o Atlético de Alagoinhas não, eu falei Goianiense. Eu erro direto também, maestro. É muito Atlético, meu irmão. Ainda tem o Atlético Paranaense, Mineiro, enfim. O Atlético de Alagoinhas, se eu falar de Alagoinhas, se eu falar Goianiense mais alguma vez, deixa eu seguir, a galera vai entender. E tem o Goinhas e Goianiense, dá esse nó aqui na minha cabeça, pelo menos. Mas vamos lá, então retomando para não travar. Atlético de Alagoinhas, e quase é o Goianiense, o Atlético de Alagoinhas não finalizou nenhuma vez no segundo tempo. Zero. O time que estava. Por isso que eu estou falando que virou amistoso. Dos 13 minutos para frente, aliás, na hora da expulsão, da segunda expulsão, virou amistoso. E o Santa conseguiu finalizar mais vezes. No total, das 10 finalizações do Santa, 4 foram na barra. E aí, quando eu falo precisão, é das finalizações corretas. Porque das 4 foram na barra, as 4 entraram. Mas, veja a crítica que eu estava fazendo no primeiro tempo, como ela existe um pouco no segundo tempo. Mesmo você considerando que o jogo está ganho, que virou amistoso, mas está à vantagem. Você com 2 a mais, você criou só 10 finalizações no jogo inteiro, que já é um número pequeno. E dessas 10, só 4 certas. Então, eu acho que o Santa Cruz conseguiu uma goleada a partir de uma precisão gigantesca nas finalizações certas, 100%. Acho que foram na barra e entraram. Mas, por ter ficado em desvantagem tão cedo, ele deveria ter tido um volume ofensivo maior, até a expulsão, que já muda o panorama do jogo. E depois, quando tem um 3-1, você, como eu até já falei aqui, você pode até sentar na vantagem, eu acho até correto, mas podia ter feito um pouquinho mais. Acho que talvez até a falta de confiança, não conseguiu o primeiro resultado fora de casa, a chance estava tão grande de conseguir, acho que até isso muda um pouco a situação. Enfim, o Santa Cruz goleou por 4-1, sem que o seu ataque, a galera vai endoidar, mas é uma verdade, é o que diz o número, sem que o seu ataque tenha tido uma grande produção ofensiva. Ele teve uma grande precisão, mas não teve uma grande produção. Não teve volume, porque você finalizar 10 vezes no jogo é um número baixo. Se você pegar qualquer scout aí, jogo que é 0-0. Acho que foi Sampaio e Ponte Preta, digo isso porque tinha feito a classificação. Aproveitamento quase 50%. Já pensou, maestro? Se você tivesse quase 50% do aproveitamento das suas finalizações? Não entendi. Que o Santa teve 10 finalizações? Foi só no segundo tempo, tá falando? Não, ao todo. O Santa finalizou 10 vezes, 4 certas. E as 4 certas entraram. Mas a questão não é nem número de certas, é porque a precisão das certas foi gigantesca. 100% virou gol. 100%, virou gol. Exato. Mas o volume de chances criadas foi baixo. Aí eu ia dar, quando você estava falando, o exemplo que eu ia dar, Sampaio e Ponte Preta, foi 13-11 finalizações, o jogo sendo 0-0. O Bahia, que perdeu do Novo Horizontino, teve 17-10. Ele teve 17 e o Novo Horizontino teve 10. Contra a Chapecoense, que o Bahia também perdeu da Chapecoense, ele finalizou 25 vezes, a Chapecoense 8. É melhor ter goleado 4-1? Claro, meu ponto nesse não. Obviamente, não estou discutindo o resultado, pelo amor de Deus. Ninguém vai raciocinar dessa forma. O que eu estou querendo dizer aqui, você observa o jogo, porque você vai levar para frente. O que eu vou levar para frente é o seguinte: a precisão do ataque vai ser a mesma sempre? Não. Tanto que não vinha sendo até hoje.
Então, acho que o Santa Cruz precisa de uma produção ofensiva melhor, ou talvez dosar, né? Porque no jogo passado contra o Jacuipense também, ele criou várias oportunidades, e a quantidade de gol que perdeu também é brincadeira. Eu acho que o equilíbrio entre aquela quantidade de chances criadas contra o Jacuipense e o índice de acerto contra o Atlético Goianiense, ele precisa existir para que contra o terceiro baiano da chave, a Juazeirense, o time volte a ter uma possibilidade maior de um resultado positivo, porque tende a ser um adversário mais duro do que foi o Atlético Goianiense hoje. Sobretudo na situação normal, porque essa situação de ter 2 a mais, ela não acontece todas as vezes. Né? Perfeito, mestre. Exatamente. Cássio, sabe qual é a bronca? É contra o Jacuipense, 2 jogadores fizeram falta, né? Furtado e Mateuzinho. Né? E, inclusive, porque o substituto... Nem Rafael Furtado. E aí, o substituto de Rafael Furtado é simplesmente Macena. Que, você estava falando, já pensou aproveitamento de 50%? Se Macena tivesse um aproveitamento de 5%, eu estava feliz. Mas mesmo, mas falando sério, mesmo que tenha um bom aproveitamento, esse bom aproveitamento ele precisa, para você não depender especificamente desse bom aproveitamento. Tipo, você não pode esperar que o cara tenha 70% de acerto. Hoje foi 100%. Hoje foi 100%. Mas você não o atacante vai precisar ter 70% na quarta divisão, é muito difícil. É melhor que você tenha um volume de oportunidades, um maior volume de oportunidades criadas, para que esse atacante que tenha 60% ou 70%, ele consiga ter, e sobretudo um atacante melhor do que o ataque que jogou contra o Jacuipense, para que tenha uma possibilidade maior de seguir balançando as redes. Não, é isso mesmo, porque você não vai ver, pô. Você não vai ver um aproveitamento de 50% quase, de 40%, tá? Você não vai ver um aproveitamento de 40% das chances que você cria serem convertidos em gols. Que é como o Ash falou, uma coisa é a finalização correta, que ela vai ali na barra, o goleiro defende, o zagueiro tira em cima da linha e conta como uma finalização correta para efeito de estatística, né? E o Santa teve 40% das chances criadas foram convertidas em gol. 100% das finalizações corretas foram criadas em gol. Você não vai ver isso. Você precisa realmente ter volume para que isso acabe sendo convertido. Mas para esse jogo com o Atlético de Alagoinhas, aí realmente foi mais do que suficiente, né? O Santa venceu, goleou 4-1 fora de casa. E aí, Franja, a gente vai agora para os destaques. Você estava... Rapidinho, um minuto, vontade, pode ser? Vontade. Não, é rapidinho, porque, veja bem, Cássio, a gente pode ver as coisas de perspectivas diferentes. Você pode dar uma informação de uma maneira positiva, você pode dar uma informação meio ressabiada. Então, veja, a observação é o seguinte, faltam 3 jogos, né, para encerrar aí essa primeira fase. Isso. E dos 3 jogos que faltam, 2 são no Arruda, 2 são dentro de casa. Lagarto é o último. Então, 2 são dentro de casa, já desde já, eu estou cravando que se não acontecer nada do outro mundo, uma chuva muito forte, uma coisa, vai ser o mesmo 20 mil pessoas de novo, né? Então, caramba, você está dentro do G4. O próximo jogo é contra o adversário direto. O Juazeirense está 2 pontos atrás do você. Se você ganha esse jogo, você amplia para 5 a vantagem para o Juazeirense. Então, acredito eu que ganhando dos 3 jogos, os 2 dentro de casa, muito provavelmente está classificado, né? Agora, para não dizer que não vou dar um aqui né? Eu concordo. Antes de você colocar a contrapartida, eu concordo, porque desses jogos, vai ser um confronto direto, onde o Santa já está na frente, ou seja, ele abriria. Isso. Ele abriria, e só para dar o exato aqui, ó, a Asa lidera com 19, Lagarto tem 18, Jacuipense 17, terceiro lugar, Santa fecha o G4 com 15, Juazeirense tem 13, Sergipe tem 12, CSE tem 11 e Atlético de Alagoinhas tem 9. Ou seja, se o Santa vence a Juazeirense, ele abriria, como você falou, 5 pontos, mas vamos supor que o Sergipe vença, que seria o próximo concorrente, ele iria a 15. O Santa Cruz ficaria com 3 pontos na frente, mais à frente pelo número de vitórias, porque o Sergipe tem muitos empates. Ou seja, se o Santa Cruz vencer o próximo jogo, mesmo que o Sergipe vença, o Santa Cruz abre 2 rodadas. Então, o que você está falando, na verdade, Felipe, eu estou dizendo isso porque matematicamente classifica essas 2 vitórias na Arruda. Porque ele teria 2 rodadas de vantagem. Só que uma dessas rodadas é justamente do Arruda que você está considerando a vitória. Então, matematicamente, se o Santa Cruz ganhar os 2 jogos no Arruda, ele está classificado. Exatamente. E o outro jogo do meio é contra o Asa, que nesse momento é o líder, o Asa, do 4.
Mas agora é alcançável, tá? É um líder alcançável pelo Santa Cruz. Não, ok. Agora tem um porém aí, né? O lado positivo é que são 3 jogos, sendo 2 no Arruda, né? E um adversário que está imediatamente abaixo do Santa Cruz, do próximo. Sim, agora, sim. Contra esses mesmos 3 times na primeira, né? Na fase de ida, quando aí houve a inversão, você jogou um jogo no Arruda e 2 fora de casa, mas esse giro foi terrível. Ele fez 1 ponto. Tá? Ele estreou contra o Lagarto, empatando em 0-0 contra o Lagarto, veio jogar dentro de casa contra o Asa, apanha o jogo, 2-1, e depois apanhou da Juazeirense 1-0, fora de casa. Né? Essa era Leston, tá certo? Era Leston, que eu espero que o Santa Cruz tenha entendido, que não é técnico do Santa Cruz, né? E terminou depois com a vitória, né? Com aquelas vitórias de virada, justamente contra o Atlético.